Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. Vamos falar um pouco de Apocalipse. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, diz que se alguém tirar alguma coisa escrita no livro da profecia, não terá parte na árvore da vida e nem nas coisas escritas, Por isso que o tema deste vídeo, por que a religião não tem parte na árvore da vida e das coisas escritas neste livro. É o tema que eu coloquei. Porque eles tiram, de vez em quando vem um comentário e eles falando isso. Cuidado, abra seu olho. Cuidado. Assim está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 ao 19. 18 e 19. Quero ler esses dois versículos aqui. No texto da Nova Almeida Atualizada. Versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Enigmas, metáforas. Aí eles ainda vão lá para o versículo 20, que eu não tinha nem marcado. Aquele que dá testemunho dessas coisas, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Aí eles colocam, tá vendo? Por isso que Jesus não voltou, por isso que... Só que aqui estava falando que sem demora. Demora aqui, às vezes, foi do ano 69 ao ano 70. Essa sem demora, às vezes, foi do mês de janeiro do ano 70 até o mês de agosto. Ué, se eu falar para você, na segunda-feira, eu venho sexta-feira, eu venho até sexta, ou eu venho sem demora. Vou vir na sua casa sem demora. Na segunda. Na sexta, se eu vim, foi sem demora. Na quarta, se eu vier, foi sem demora. Se der 3 meses... Aí você já vai ficar, demorou um pouco. Aí as pessoas pegam isso daqui, sem demora, e ficam, 2000 anos já se cumpriu e nada ainda. Mas aqui ele estava falando esse assunto aqui. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, eu faço isso porque pelo menos o bocejo eu aprendi essa técnica aqui, que não dá. Testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Então, se fosse assim, essas Bíblias de estudo, estava tudo condenada. Se Deus levasse isso em consideração, está tudo condenado. Porque eles mudam, eles não respeitam época, time, prazo, eles colocam que futurizam tudo. E aonde está no livro de Apocalipse algo para o futuro? No versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. E aí? Precisa desenhar para você, que é um religioso? Precisa desenhar para você, que é um teólogo, um aluno da teologia? Precisa desenhar para alguém que pega o livro de Apocalipse e fala que, olha, isso daqui é para o futuro. Aonde é que está? Mostra um lugar aí, coloca no comentário onde que João falou, olha, ele lá em espírito na ilha de Patmos, olha, isso daqui acontecerá no futuro longínquo, vai demorar esse futuro ainda. Será lá para o ano 2023, 2030, será? Vai. Para não exagerar muito. Aonde é que está nos 22 capítulos do livro de Apocalipse, algum lugar que ele falou, olha, no século que vem vai acontecer, porque ali era entre 66 e o ano 70. Então ele falou, olha, lá no ano 200, quando começarem a escrever o Códice Sinaítico, Jesus voltará e acontecerá o grande juízo, o grande dia do Senhor, a guerra do Vale do Armagedon. Aonde é que está escrito? Então, se tem alguém que está acrescentando ou modificando a interpretação, são os religiosos, é a religião. Então, se alguém não vai desfrutar dessa parábola, dessa figura, é a teologia. Lutero, Constantino, Jacobos Armínios, não são eles que ficam futurizando?
Não são eles que acrescentam que aquele dragão, que ele fala que o dragão solta fogo e diz que aquele dragão é um ser de chifre, de cauda? Não são eles que estão acrescentando, colocando sentido diferenciado do que está escrito? Então é a religião. Se alguém não vai desfrutar das benesses das profecias desse livro, são os religiosos, somente ele. Uma pessoa igual eu, você, nós que confessamos o tabernáculo de Deus espiritual em nós, de forma alguma. Nós que confessamos que o dia do Senhor foi o juízo de Deus, foi o dia da vingança, foi a ira, nós estamos perfeitamente em sincronia com a interpretação da revelação dos 22 capítulos. Se nós que confessamos que Apocalipse 14, do 6 ao 8, foi o juízo na data presente, na época presente de João, nós estamos em perfeita sintonia com o livro do Apocalipse. Nós não estamos nem colocando nada, nem acrescentando nada e nem diminuindo nada do livro da revelação. Nós não. Claro que não, de forma alguma. Agora, uma pessoa que fala que Jesus ainda vai voltar, quem é que fala isso? É uma pessoa que não frequenta um templo religioso? Não, ele não fala porque ele não sabe nada disso. Graças a Deus ele não sabe nada disso. Quem é que fala que Jesus ainda vai voltar? São os religiosos das religiões neopentecostais, pentecostais, protestantes, católicos. Esses que ficam por aí falando que Jesus ainda vai voltar, eles estão acrescentando ou não? Porque se você ler Mateus 16, 27, 28, assim está, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. 28. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Então, se eu pegar e na minha interpretação e falar que isso daqui é algo para o futuro, eu estarei acrescentando um entendimento diferenciado, porque aqui está claro que Jesus estava falando que alguns ali que estavam ouvindo ele não morreriam, não passariam pela morte até ver o quê? A volta dele. E ele voltou quando? Naquela geração. Se eu pegar e ignorar isso aqui, ó, inclusive o que eu nem marquei, mas eu vou agora, se eu pegar isso daqui e falar para você diferente, eu estarei acrescentando. Aqui, ó, Mateus 24, 34. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Então, se eu falar para você que depois do ano 70 foi quando Jesus voltou, eu estarei ignorando, estarei acrescentando um entendimento a mais no que está escrito aqui. Se ele falou que não passaria daquela geração, então como que eu vou ser um idiota, um cabeça de bagre, para falar, um futurista, para falar que isso daqui é mentira dele? O que eu estou fazendo? Eu estou tirando o entendimento dos escritos bíblicos, ou não? Vamos ler algo diferente, que eu não costumo colocar. Lucas 13, veja, que interessante. Lucas 13, do versículo 34 ao 35. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Versículo 35. Eis que a casa de vocês ficará deserta. A casa da onde mesmo era? Jerusalém. E eu afirmo a vocês que não me verão mais até o ano 2023, até o ano 2030. Não, não foi isso que ele falou. Ele disse assim, ó, e eu afirmo a vocês que não me verão mais até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E aí, essas pessoas aqui ainda estão vivas? Ou elas já morreram? Porque para que Jesus ainda volte, então essas pessoas não falou ainda, bendito o que vem em nome do Senhor. Essas pessoas não falou ainda. Então, se ela não falou, isso daqui foi provavelmente no ano 30 ou ano 33, essas pessoas estão aí com quase 2.000 anos. 2.000 anos. Elas estão por aí, em algum lugar, eu não sei se elas estão na fábrica de cuscuz, eu não sei onde que elas estão. Mas elas estão aguardando
Porque elas precisam falar, bendito que vem em nome do Senhor. Ou também você não consegue interpretar isso daqui. Então, se eu falar que Jesus ainda vai voltar, eu estou querendo dizer que Jesus era um futurista mentiroso. Yeshua e Yahshua. Aí eu estarei como esses que ficam por aí falando que Jesus não existiu. Foi criação de Roma. Ué, mas está escrito dele lá em Isaías 53, como que ele não existiu? O nome de Jesus, tudo bem, porque diz que no grego não tem a letra J, até aí tô andando. Mas Yeshua e Yahshua existiu. E ele disse essas palavras, bendito vocês, e eu afirmo a vocês, que não me verão mais, até que venham a dizer. Quem é que ele estava falando ali? Aquelas pessoas, alguns ali iriam falar isso. Bendito o que vem em nome do Senhor. Porque ali eles achavam que a volta dele seria de uma forma reencarnada, porque para que ele voltasse por cima da nuvem, ele tinha que reencarnar em algum corpo, porque no ano 33 ele ressuscitou, andou ali 40 dias com os discípulos, depois aquele corpo, aquele véu se acabou, e virou o Cristo ressuscitado. Foi assim ou não foi que Paulo pregou? Na época de Paulo não existia mais Jesus de Nazaré, não existia Yeshua. Então ali no ano 70, como a religião acredita, eles ainda aguardam o Filho do Homem vir por sobre as nuvens, uma reencarnação. Agora tem que ver em que corpo que é que ele veio no ano 70, se foi no negro, no branco, no cearense, no paulista, no argentino, no americano. Então isso daqui pode mexer com a sua cabeça, você que é um religioso, mas nós que estamos caminhando no entendimento do Evangelho Eterno, de que tudo se cumpriu, claro que essa carapuça aqui não nos serve. Essa carapuça não cabe nessa cabeçona aqui, número 60. Se for a medida para pôr aqui é 60, não é 57, 58 cabecinha de azeitona, não. Aqui é uma cabeça de uma jabulane mesmo. Essa carapuça aqui em papai não serve, não. Vamos ler para finalizar esse vídeo. A todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Por isso que dentro dessas sinagogas é uma maldição danada. É uma brigaiada, é uma fofocaiada dos infernos. Eles vê demônio em tudo, eles vê pomba gira, tranca-rua, eles vivem debaixo de maldição. Porque as maldições, essas pragas estão neles. O que morre de gente de câncer dentro desses lugares, eu falo porque tem parente meu que frequentava uma sinagoga dessa daí, viu? E ó o que tem também, muito dentro dessas chopanas. Claro, estão debaixo de Deuteronômio 28, pode ler lá para você ver. Tumor, sarna, chifre, tá cheio lá em Deuteronômio, maldições. Tá lá escrito, não sou eu que estou inventando. Depois você lê as maldições lá em Deuteronômio 28, versículo 15 em diante. No 19, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que são escritas nesse livro. Correto? Então aqui João em espírito estava falando para ninguém mudar o sentido, para ninguém transformar a verdade em mentira, pegar aquelas passagens que ele estava falando que aconteceu lá na ilha de Patmos, quando ele estava lá no ano 66 ao ano 70, e eles transformar isso em futurologia. Olha, daqui a 2000 anos. Lá no ano 321, 300 e pouco, lá na época de Constantino, Jesus ia voltar. Depois, nos dias de Lutero, Jesus ia voltar. Depois, quando acharam os manuscritos do Mar Morto, lá nas cavernas de Qumran, Jesus ia voltar no ano de 1900 e pouco. E assim é na religião. Então, eles é que estão nessa situação. Abra os seus olhos, você que gosta de entrar no comentário e falar, cuidado que vocês estão acrescentando coisa. Será que somos nós? Será que somos eu, vamos dizer assim, que estou acrescentando? Ou é onde você frequenta que está manobrando os escritos para manter você cativo, para manter você um financiador assíduo daquela chopana de fraude de mentira?
tá bom? Então, ó, se esse vídeo foi útil, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva nesse canal, ative o sininho e vamos em frente falando da palavra do nosso Criador, do Pai do nosso Espírito, e assim crescendo no entendimento. E qualquer dúvida que você tiver a respeito dos escritos bíblicos, pode colocar aí. Na medida do possível, eu estarei respondendo ou até mesmo fazendo um vídeo, tá bom? Até a próxima.